Continuação do item 100. C. Nesta nota, discute-se a realidade das visões e aparições, abordando os critérios de discernimento entre alucinações e fenômenos espirituais autênticos. Embora seja natural atribuir visões à imaginação ou alucinação na ausência de provas, o texto aponta que confirmações posteriores às aparições eliminam qualquer dúvida quanto à sua veracidade. Abaixo estão os principais pontos analisados. Ponto 1. Confirmação das aparições. Aparições, tanto em sonho quanto em vigília, podem revelar circunstâncias totalmente desconhecidas da pessoa que as vivencia, apenas para serem confirmadas posteriormente. Por exemplo, aparições de alguém no momento de sua morte, que trazem detalhes ignorados das circunstâncias da passagem. Esses fatos, quando confirmados, ultrapassam qualquer atribuição à imaginação ou coincidência. Ponto 2. Aparições e animais. Outro argumento para reforçar a realidade das aparições são as reações de animais, como cavalos que empinam e recusam-se a caminhar em locais onde aparecem espíritos, assustando os cavaleiros que os montam. Se a imaginação humana pode ser uma explicação para visões de pessoas, ela certamente não se aplica aos animais, o que sugere que há uma realidade objetiva envolvida. Ponto 3. O papel da imaginação nos sonhos. O texto questiona a ideia de que os sonhos refletem apenas nossas preocupações do dia a dia. Para sustentar este ponto, utiliza dois argumentos. Frequência. Muitas vezes deixamos de sonhar com aquilo em que mais pensamos. Subjetividade. Sonhamos frequentemente com coisas ou pessoas nas quais não estávamos pensando ou que sequer nos são próximas. Isso indica a existência de influências externas nos sonhos, além de meras projeções da mente. Reflexão. O texto desafia a noção de que visões, aparições e sonhos são meros produtos da fantasia ou alucinação, apontando evidências concretas e observacionais que reforçam sua realidade. Aparições que trazem informações confirmadas posteriormente e reações de animais a eventos inexplicáveis são argumentos sólidos a favor de uma dimensão espiritual objetiva que interage conosco de formas que ainda não compreendemos plenamente. Além disso, a crítica à ideia de sonhos como reflexos exclusivos de preocupações cotidianas nos convida a refletir sobre a abrangência e profundidade das influências espirituais em nossa experiência de vida. Isso reforça a importância de mantermos uma mente aberta, equilibrando ceticismo e fé, ao lidar com fenômenos espirituais. Afinal, como o texto sugere, há mais entre o mundo físico e espiritual do que nos é evidente a ciência e a lógica atual. Nota: o texto aborda a frequência e a percepção das aparições espirituais, contrapondo as narrativas que envolvem superstição ou credulidade ingênua à realidade objetiva dos fenômenos espirituais. Ele também explica como o estudo do espiritismo pode ajudar a separar as manifestações reais das ilusões criadas pela mente ou pela tradição. Aparições são mais frequentes do que se acredita. Motivos para sua ocultação. Muitas pessoas que vivenciam aparições deixam de relatá-las por medo do ridículo ou por julgá-las fruto de alucinação ou ilusão. Isso faz com que sua real frequência seja subestimada. Falsas percepções culturais. Entre povos que preservam tradições, sejam elas baseadas na realidade ou ampliadas pela imaginação e pelo maravilhoso, surgem narrativas fictícias, mas relatadas de boa fé devido à credulidade local. Exemplos: fenômenos naturais como o silêncio da solidão, florestas sombrias, tempestades, sombras ou miragens podem ser interpretados como eventos sobrenaturais por pessoas de imaginação viva e simples. Ficção versus realidade. Embora muitas aparições sejam resultado de interpretações equivocadas, há também manifestações reais de espíritos. A chave para distinguir uma da outra está no estudo sério do espiritismo, que liberta o homem de superstições ridículas. Permite entender a diferença entre efeitos naturais e verdadeiros fenômenos espirituais. Reflexão. O texto destaca como a credulidade humana
pode levar à interpretação de fenômenos banais como sobrenaturais, especialmente em culturas ou contextos marcados pela tradição ou pelo fascínio do maravilhoso. Isso gera uma superposição entre a ficção e as manifestações reais, levando a confusões que só podem ser esclarecidas por uma análise mais crítica e racional. A proposta do Espiritismo como ferramenta de estudo e discernimento é fundamental. Ele oferece uma abordagem equilibrada, que incentiva a investigação cuidadosa dos fatos. Assim, cabe a cada indivíduo buscar compreender, cultivando uma mente aberta, mas também analítica, para que o aprendizado se distinga da superstição. A mensagem central é clara: o mundo espiritual é real, mas é preciso cautela para não confundir crenças ingênuas com fatos legítimos, valorizando o uso da razão como uma aliada da fé. O texto essencialmente explora a frequência e interpretação das aparições espirituais, enfatizando a necessidade de discernimento para diferenciar entre fenômenos reais e ilusões ou superstições. Ele também aborda a importância do estudo sério do Espiritismo como uma ferramenta para separar a realidade da ficção. Abaixo, sintetizo os principais aspectos levantados. O estudo sério do Espiritismo tem como propósito principal libertar o homem das superstições ridículas e ajudar a distinguir os fenômenos espirituais autênticos dos efeitos naturais mal interpretados. Frequência subestimada. As aparições espirituais são significativamente mais comuns do que se reconhece. Barreiras ao relato. Medo do ridículo. Muitas pessoas evitam compartilhar experiências espirituais por receio de julgamento. Confusão com alucinação. Outros atribuem tais experiências à própria imaginação. Superstições, cultivadas por tradições. Em algumas culturas, o fascínio pelo maravilhoso leva à atribuição de causas sobrenaturais a fenômenos naturais como o silêncio de um lugar isolado, sons das florestas ou tempestades, formas e sombras da natureza. Embora a narrativa seja frequentemente ampliada pela imaginação, também há eventos reais entre as ilusões. Chave para distinguir. Ficção da realidade. O estudo do Espiritismo desempenha um papel central. Liberta o homem da superstição e das interpretações fantasiosas. Promove a compreensão racional dos fenômenos que envolvem o mundo espiritual. Reflexão. O texto enfatiza a credulidade humana como um obstáculo para a análise prática e lógica das manifestações espirituais. Embora os espíritos estejam sempre ao nosso redor, muitas vezes são imaginados em moldes supersticiosos em culturas com menor hábito de análise racional. A proposta do Espiritismo é nos proporcionar uma perspectiva equilibrada, que alia razão, fé e observação. Manter uma mente aberta, mas crítica, é essencial para que não se caia em interpretações errôneas do mundo espiritual. Mensagem central é clara. O mundo espiritual é real e dinâmico, influenciando e interagindo com o mundo físico. Porém, para entender essas manifestações, é necessário cautela, estudo e discernimento, utilizando a razão como um alicerce para separar fatos genuínos de ilusões criadas pela mente ou por tradições culturais. O verdadeiro aprendizado espiritual ocorre quando nos equilibramos entre fé e razão, cultivando um olhar curioso, mas lógico, sobre os fenômenos que transcendem o plano material. Resumo do texto. O texto aborda a frequência das aparições espirituais, destacando como elas são mais comuns do que geralmente se acredita, embora frequentemente subestimadas ou mal interpretadas. Ele também explora os estados em que ocorre a visão dos espíritos, traçando uma distinção entre as condições normais e os estados alterados de percepção. Abaixo estão os principais pontos discutidos. Aparições são mais frequentes do que se imagina. Existe a ocultação por medo ou ceticismo. Muitas pessoas não relatam suas experiências com aparições por receio do ridículo. Em outros casos, atribuem essas experiências à imaginação ou ilusão, de modo a evitar julgamentos. Influência de tradições culturais. As aparições parecem ser mais comuns entre povos que preservam com maior cuidado tradições antigas, sejam elas verdadeiras ou modificadas pela imaginação.
O fascínio pelo maravilhoso e o ambiente natural, como florestas, montanhas ou tempestades, frequentemente levam ao surgimento de narrativas fictícias, baseadas em interpretações supersticiosas. A diferença entre ficção e realidade. Embora as ilusões culturais e imaginativas sejam comuns, também há fenômenos reais entre elas. O estudo sério do espiritismo tem como propósito principal libertar o homem das superstições ridículas e ajudar a distinguir os fenômenos espirituais autênticos dos efeitos naturais mal interpretados.